Ser um bom ouvinte é sem dúvida algo essencial para uma negociação de sucesso. Mas o que você tem que fazer para o outro te considerar alguém que conseguiu ali compreender toda a mensagem que ele transmitiu, que conseguiu entender ele, que pegou aquela mensagem na inteireza, que estava ali prestando atenção nele, que causou um certo conforto, né, com o outro está falando, ele se sente confortável porque você está ouvindo, você está prestando atenção nele, e que a partir daí vocês conseguiram construir um bom relacionamento ali, o campo para vocês conseguirem negociar e obter aí benefícios mútuos. Bom, existem alguns pontos que você pode prestar atenção durante a negociação, que você tem que ali olhar esses pontos e ver se você está seguindo eles. Se você fizer esses pontos, colocar em prática na sua negociação, eu tenho certeza que o outro ele vai pensar que você é um excelente ouvinte, ele vai olhar para você de novo depois que você negociou e ele vai falar assim, cara, essa é uma pessoa que eu gostaria de conversar com ela de novo, que eu gostaria ali de negociar com ela de novo, porque ela me ouve, ela me entende, ela me compreende. O primeiro passo disso é você não interromper o outro. Veja, eu sei que isso daí é uma questão trivial, você não deve interromper o outro. Só que acontece quando a gente está negociando, muitas vezes a gente não se dá conta que a gente está interrompendo o outro. Aí você pode me falar, não, mas eu interrompo porque ele não para de falar. Se eu não interromper o outro, ele não vai parar de falar. Olha, a questão não é bem assim. Eu sei que tem pessoas que elas gostam de falar e não é só uma característica, digamos assim, isolada de uma pessoa que dá pra gente pontuar, essa pessoa gosta de falar, não é isso, é que depende da situação, todo mundo gosta de falar. Então tem pessoas que estão passando por algumas questões e elas precisam falar, elas precisam de certa forma desabafar. Então, o fato de ter outra pessoa ouvindo já causa um enorme conforto para ela. Ela já se sente melhor. Então, no momento que a pessoa não para de falar, você deve, de certa forma, não interromper isso, mas ganhar um certo espaço. Então, assim, o outro está falando muito, você vai ouvir ele, você vai prestar atenção, você não vai interrompê-lo de uma vez. O que acontece é que a maioria das pessoas, elas percebem que o outro está falando muito, ao invés de tentar entender os motivos que levam essa pessoa a falar ou ir ganhando um espaço, ganhando território aos poucos, elas são muito abruptas, elas vão lá e cortam o outro. Elas falam, não, agora eu vou falar. Ou então começa a falar, fala por cima do outro, começa a aumentar, a elevar o tom da voz. Acontece o seguinte, se você tiver com uma pessoa que está falando muito, você tem que ganhar espaço. O que é o ganhar o espaço? Quando a pessoa estiver falando, você vai lá e pega alguma palavra final que ela usou ali, alguma frase final e complementa essa frase. Você pode até repetir ela no começo. Então vai lá, ela falou, repete um pouco essa palavra. Aí, quando a pessoa começar a falar de novo, você vai lá, repete um pouco e coloca um complemento. Você vai ver que conforme o tempo for passando, você vai estar ganhando espaço naquela conversa, naquela discussão ali. Não é só a voz do outro que está sendo ouvida ali, a sua também começa a ser ouvida. Então você vai de forma gradual ganhando espaço. Isso é bem melhor do que você cortar o outro de forma abrupta. O outro pode estar falando muito, ele pode estar tomando todo o tempo da conversa, mas se você corta ele, qual que é a impressão que o outro vai ter? Você acha que ele vai ponderar que não, eu estava falando demais, por isso ele me cortou? Não, ele não vai. A sensação que ele vai ter é que você não é um bom ouvinte. Então, a construção do relacionamento pode ficar um pouco prejudicada nesse sentido. Então, o primeiro ponto aqui que você tem que prestar atenção para se tornar ali um bom ouvinte é não interromper o outro. Se for necessário, se a pessoa estiver de fato utilizando você naquele momento da negociação como um divã, você deve dar um tempo, esperar ouvir o máximo possível. Se chegar num limite que você precisa interromper pela questão do tempo ou por outra questão importante, você vai lá e usa essa estratégia de ganhar espaço. Vai fazendo de forma gradual, vai falando até um certo ponto que o outro vai perceber que, você tá participando também, você vai ganhando espaço até você conseguir ter um espaço ali maior no diálogo e conseguir se posicionar, falar o que você precisa falar. O segundo ponto é o contato visual. Então, você está negociando, você precisa manter o contato visual com o outro.
Mas esse contato visual não quer dizer você ficar olhando para o outro sem parar, olhando no olho dele o tempo inteiro, não. Se a gente for pesquisar na literatura, a gente vê uma coisa perto de 60% de contato, 70% de contato visual. Então ali dos 100% você deixa 70% de contato, esses outros 30% você pode ficar olhando para outros lugares. Não é também ficar olhando para um lugar distante, assim, ficar olhando para o céu, assim, uma coisa, né, parece que você está viajando, então não é isso, né? Se tiver essa postura de ficar, de se dispersar muito, o outro vai achar que você não está prestando atenção. Mas manter um contato visual, não precisa não ser aquele olhar de psicopata olhando para a pessoa sem parar, a pessoa vai, será que tem alguma coisa aqui comigo, aqui? O que está acontecendo? Essa pessoa não para de olhar fixamente para mim. Então não precisa fixar o olhar, mas mantém 70% ali no rosto da pessoa ali, você dá uma desviada, mas assim, 70% tá ótimo, assim, não precisa ficar olhando fixamente. É só para a pessoa ela ter a percepção de que você tá olhando para ela, que você não tá divagando, você não tá pensando em outra coisa, você não tá prestando atenção em outra coisa, ela é o foco ali da sua atenção naquele momento. Agora, um outro ponto que a gente tem que se atentar na hora que for negociar ali, levando em consideração você ter essa percepção do outro, ser considerado pelo outro como um bom ouvinte, é a questão do estímulo. É a questão do reforço positivo. Então veja, a pessoa está negociando com você, ela está conversando, ela está falando, está expondo os pontos dela. O que você pode fazer? Você pode reforçar esse comportamento dela de falar. Toda vez que ela fala é interessante, e ela vai te trazer informação disso. E é importante que você estimule o outro a falar. Ou quando o outro está falando, ele consiga enxergar que você, olha, parece que ele está gostando do que eu estou falando. De fato, você não precisa gostar da coisa que o outro está falando, mas tem que compreender que o que ele está falando é importante, mesmo que você discorde daquilo, é importante, porque você precisa de informação, certo? Informação é matéria-prima da negociação. Então é importante que o outro fale. Para ele falar, você tem que dar um estímulo para ele. Isso a gente costuma chamar na psicologia de reforço positivo. Então você vai reforçar positivamente aquele comportamento. A gente pode fazer também paráfrases, que é uma coisa muito comum. Então você vai lá, o outro fala alguma coisa, você pode simplesmente pegar aquilo que ele falou, falar com outras palavras. Isso demonstra que você está interessado na conversa, você está dando um estímulo para ele. Você pode também dar um estímulo visual, acenar com a cabeça, balançar com a cabeça, mostrando compreensão. É importante deixar claro que esse estímulo ele não quer dizer que você concorde com o outro, mas que você está compreendendo ele. Então, assim, você não precisa concordar com ele, mas compreender o outro na negociação você precisa. Você precisa entender o que leva as pessoas a ter determinadas posições na negociação, né? Então, você sempre tenta dar esse esforço ali, esse reforço, esse estímulo positivo ao outro, balança a cabeça, mostra compreensão, faz uma paráfrase, pega uma frase que ele falou e fala com suas palavras, olha, deixa eu ver se eu entendi isso. Então o que você falou, acredito que seja isso aqui. Olha, que interessante isso que você falou, é muito bacana que você falou isso, nossa, sua postura foi legal agora. Dá um reforço, mostra que aquele processo está sendo interessante. E por fim, uma coisa que a gente tem que ficar ali, tem que prestar atenção na negociação é sobre a emoção do outro. Então a gente tem que analisar o outro não só no que ele fala ali, no conteúdo que ele está falando, mas enquanto a forma também. E analisar ele, ver qual que é a emoção que ele está ali, ele está falando algo, como que está o nível emocional dele, ele está com uma emoção positiva, está com uma emoção negativa, ele está com raiva, ele está bravo, faz sentido aquela emoção que você está observando nele e o que ele está falando, tem coerência aquilo também, porque muitas vezes as pessoas, ela pode falar assim para você na negociação, olha, eu concordo, essa negociação tá bom, então eu vou aceitar a proposta, mas você vê que a pessoa está triste com aquilo. Então aquilo, de certa forma, não transmite uma verdade ali. Então isso é muito perigoso. Veja ali o nível emocional que essa pessoa está. Tente prestar atenção quando ela estiver comunicando nas emoções dela. Ali você pode direcionar também seu discurso, mas é extremamente importante que você pense nesse modo, né? Não só nessa dimensão, por exemplo, da mensagem, mas da forma com que ele está falando e ficando atento ao nível da emoção. Então quando você for negociar, quando você estiver conversando com o outro, no diálogo com o outro, para o outro conseguir ter essa percepção que você é um bom ouvinte, você precisa lembrar desses pontos, né? Não interromper ele,
manter aí um bom contato visual com o outro, estimular positivamente o outro, aí fazer os reforços positivos no outro para mostrar que você está entendendo, que você está gostando que o outro está transmitindo aquela mensagem para você, e ficar atento às emoções dele, ver se tem coerência na emoção, ver como é que ele está, ver se ele parece mais triste, mais feliz. Tenta não só obter informação ali por meio da mensagem dele, mas também pela questão emocional dele. E essas emoções é interessante porque a gente pode se conectar ao outro. Então, se a pessoa está meio triste, a gente pode ter uma postura mais acolhedora com o outro. Isso faz parte de ser um bom ouvinte. Então, imagina, um bom ouvinte, tem alguém que está muito emocionado, alguém que está quase chorando, ele percebe que a pessoa está nervosa, ele vai se aproximar mais, ele vai, de certa forma, oferecer ali um suporte para essa pessoa, né? Ele vai falar, se está vendo que ela está com dificuldade de se expressar, ele vai falar para ela ficar calma, ficar um tempo ali. Então, assim, ele vai conseguir fazer a leitura adequada do que aquela pessoa está passando ali através dessa observação das emoções. Então, quando você for negociar, quando você estiver no diálogo, sempre lembre-se desses pontos. É importante que o outro tenha ali uma percepção de que você é um bom ouvinte, com certeza. Você fazendo isso, você vai construir uma relação melhor com o outro e as suas negociações elas tendem a melhorar muito.